Quer saber como funciona as promessas, né? O promise em JavaScript, que é um recurso muito interessante? Então você vai aprender aqui hoje de um jeito bem fácil. Primeira coisa que você tem que saber é que esse recurso, o promise, ele é uma função construtora. Então, para que você possa dar início para utilizar, você vai ter que usar um new, tá? Então, vamos colocar aqui um const, vou colocar promessa. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Mas aqui é new, começa com letra maiúscula para poder usar as boas práticas, tá? Promise. E aqui, nesse caso, é assim que você dá início, tá? Aqui dentro dos seus parênteses, você pode colocar uma function, por exemplo, certo? Uma função anônima, abre as chaves e vai utilizar assim. Mas é uma boa prática você utilizar uma arrow function, tá? Então você apaga, coloca aqui o sinal de igual e utiliza dessa forma aqui, que é o que você mais vai encontrar hoje. A outra forma é uma forma um pouco mais antiga. Então isso aqui, no caso, já seria o promise, tá? Agora, dentro dos seus parênteses aqui, você pode colocar o primeiro callback, que é o resolve. Você pode dar outro nome se você quiser, e aqui é o reject. O que significa isso? Aqui é para ser resolvido e aqui é para ser rejeitado, tá? Eu acho muito interessante, por quê? Para que você possa, para que possa ser resolvido ou rejeitado, vai depender da condição que você colocar aqui dentro das suas chaves. Então você pode colocar aqui, condição, então vamos escrever aqui, condição, e essa condição, nesse caso, o que poderia ser qualquer outra palavra aqui, tá? Condição, você pode colocar aqui um true, por exemplo, que é verdadeiro, tá? Então coloca true. Agora a gente pode colocar um if aqui, por exemplo, tá? Um if. Opa. Coloca um if aqui. E você vai colocar a condição aqui. Coloca a condição. E agora a gente vai colocar o result aqui, ó. Coloca ele aqui. Result. Aqui você coloca o else. Quando você vai ter aqui o rejeitado, no caso, se foi rejeitado, tá? Então, ok. Olha que interessante isso aqui, gente. Faz muito sentido, realmente mesmo, até me lembro de quando a gente lê a Bíblia e Deus prometeu, fez promessa ao seu povo e ele dizia assim, se a pessoa tivesse dentro de uma condição, né? Se ouvires a minha voz. Aqui no caso, é interessante porque ó, a condição é se for verdadeiro. Então é bem interessante, sempre quando a gente faz uma promessa para alguém, muitas vezes a gente fala, olha, se você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha. Então, aqui também, se a condição for verdadeira, então vai acontecer. Se a condição for falsa, não vai acontecer. E você pode colocar então aqui dentro dos seus parênteses. Por exemplo, vou escrever, tá? Resolvido. Ou cumprido, né? No caso, promessa cumprida. Podia ser, mas eu vou colocar resolvido, resolvido mesmo. Poderia ser um objeto aqui dentro, tá? Você poderia passar um objeto. E aqui, rejeitado. Rejeitado. Assim. Agora a gente coloca um console.log. Está mostrando o console. Vamos puxar um pouco mais para cá assim, um pouquinho. Pronto. E eu vou colocar aqui, ó, promessa. Vou salvar. Opa, vamos ver qual foi o erro. Aqui faltou colocar um let, tá? Tem que ter o let aqui. Aí você deu o let aqui. Aqui tá faltando o N. Pronto. Agora eu vou salvar. E ele deu aqui como resolvido. Tá vendo aqui, ó, resolvido, ó. Resolvido.
No caso, se fosse falso, ele ia me dar um erro e ia dar rejeitado, né? Então, aqui, ó, erro, deu aqui, e aí deu rejeitado. Então, se a condição for verdadeira, vai ser resolvido. Se a condição for falsa, vai ser rejeitado. Ele vai me retornar um erro aqui, tá? Mas interessante falar que, olha, poderia ser qualquer coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, R. Ou vou colocar um S aqui de sim, ó. Sim. E não. Tá? Então, vou colocar sim e não. E aqui também, sim. Não. Vou salvar. Continua do mesmo jeito. Se eu colocar true, que é verdadeiro, true, e ele dá como resolvido para mim, tá? Então o nome aqui você escolhe, mas é ideal você colocar, de fato mesmo, um nome que faça você lembrar, como nesse caso aqui, ó. Fica melhor assim. Assim é mais fácil você lembrar, resolvido e rejeitado. Mas uma coisa também interessante de falar é que essa função construtora, ela acessa, por exemplo, um método que vai fazer com que isso aqui seja mais interessante. Por exemplo, a gente for utilizar aqui de uma outra forma que eu vou te mostrar, tá? Utilizando o método DIN. Então, quando você procura aqui por promise, que é uma função construtora, você vai ver que ela tem um prototype e ela tem acesso a esse método, tá? Então, se você pegar, por exemplo, eu vou comentar aqui, para ficar limpo aqui o console aqui. Deixa eu deixar aqui como true. Pronto. Agora vamos procurar promise aqui, ó. Então, promise, tá vendo que ela já existe, ó, apareceu aqui. Uma letrinha maiúscula aqui. Vou dar um enter. Olha. Agora se eu pegar e colocar aqui promise.prototype, vou dar um enter também. Repare que já até apareceu o DIN aqui, ó. Ele vai ter acesso aqui, ó, a essa função aqui. Tá vendo? Ó, o Fzinho de função. E esse DIN, ele fica de olho no que acontece aqui dentro. Primeiramente, vamos ver aqui como que ele funciona aqui. Vamos lá. Como que a gente faz para utilizar o DIN? O DIN, ele vai ficar de olho em tudo que está acontecendo aqui dentro. E quando ele vê que foi resolvido, no caso aqui é verdadeiro, foi executado, que foi resolvido, então o DIN vai ser executado. Tá? Então a gente vai criar um DIN aqui para você ver como é que funciona isso. Então a gente vai pegar o nome da promessa, no caso, ó, tá? Isso aqui seria a nossa função que a gente criou aqui. Vou colocar ela aqui. Como ela tem acesso, então, ao DIN, você coloca DIN. A gente sabe que isso aqui é um método, tá? Então, agora eu vou ativar ele assim, vou fazer ele assim. Vou usar a arrow function. Vou abrir as minhas chaves. Ok? E aqui eu vou colocar, então, o que eu colocar aqui dentro é o que tem, a referência é o que está aqui no meu resolve, tá? Mas essa referência aqui, eu posso dar aqui agora um outro nome. Eu vou dar um outro nome, tá? Vou colocar R, de resolvido. E agora eu vou dar um console aqui, console.log. E vou colocar o R aqui. Foi resolvido. Então, agora, quando eu salvar, né? O DIN está de olho no que acontece aqui. Se foi resolvido, ele vai exibir. Quando eu salvar agora, ele já me deu como resolvido. Embora aqui você falar, mas não vi diferença nenhuma. Você não viu diferença nenhuma, porque na verdade a gente não utilizou algo assíncrono, como por exemplo o set timeout, né? Que leva um tempo para resolver. E quando eu utilizar o set timeout aqui, vamos supor que eu coloque 2 segundos e eu já salvasse aqui, você ia ver que não ia estar resolvido ainda. Então nesse caso ele ia dar o quê? Um undefined. Ou uma pendência, porque não foi resolvido ainda. Mas o DIN, ele ia ficar esperando com que fosse resolvido. E assim que for resolvido, então o DIN é executado. Tá? É isso que é interessante. E o que faz o promise, por exemplo, né? Quando você utiliza o DIN, ficar interessante. É aqui que mostra o poder, na verdade, das promessas, tá?
que ela vai ficar de olho, quando for resolvido vai ser executado. Eu vou te mostrar como é que funciona isso utilizando então o set timeout. Então vamos criar um set timeout aqui, set timeout. Pronto, já criei. Vou colocar aqui 2 segundos, 2 milissegundos no caso aqui, assim, ok? E vou colocar então o meu resolve dentro dele, tá? Deixa ele aqui assim, desse jeito. Agora eu vou salvar e você vai perceber que não, logo de cara não vai aparecer aqui como resolvido, ó. Então salvei, ele está esperando, ó, resolvido. Tá? Então, ó, vou colocar um pouco mais agora para a gente ver a diferença, 4 segundos. Vou salvar. Olha, ele está esperando, tá vendo? Aí ele dá então como resolvido. Se eu não tenho DIN, por exemplo, vamos tirar aqui, ó, vou recortar e vou colocar console.log e vou colocar promessa aqui. Promessa, vou salvar, ele me dá como pendente, tá vendo? Por quê? Porque ele é executado imediatamente, nesse caso, e eu levo 4 segundos para resolver isso aqui, se for a condição verdadeira. Então eu levo 4 segundos para resolver. E ele já vai, o quê? Dar o estado em quando foi executado aqui, ele dá com pendente. Então você salvou aqui, dá com pendente, pendente também. Tá vendo? Agora no caso, se eu pegar e esperar, né? Eu vou dar uma atualizada aqui agora, ó. Tá pendente. Agora se eu pegar e esperar, eu vou salvar agora. Nesse caso, eu vou voltar ao que estava. Assim, né? Ele vai esperar e ele vai dar como resolvido. Tá vendo? Tá resolvido agora. Então, se eu pegar e colocar, por exemplo, console.log promessas aqui, fora do DIN, você vai ver que vai dar, primeiro vai dar pendente e depois vai dar como resolvido. Ó, pendente, agora vai executar o DIN, depois de 4 segundos, resolvido. Então não está pendente, está resolvido, né? O que é legal do DIN é isso, e você pode, na verdade, você pode retornar aqui até um objeto, por exemplo, né? Você poderia colocar um objeto aqui dentro, tá? E assim você teria, porque aqui eu coloquei só uma string, né? Mas poderia ter um objeto aqui. Vamos colocar um objeto aqui. Nome Sandro Costa, que é um objeto. Vamos colocar aqui idade 49 anos, tá? Vou salvar. Ele vai retornar o objeto para mim. Aqui, já retornou o objeto. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, isso é muito interessante. Eu vejo como mais um recurso do JavaScript que é impressionante, que é bem legal. Além do mais, você pode encadear o DIN se você quiser, tá? Se você quiser modificar alguma coisa, por exemplo, né? Você poderia, já que ele vai retornar para você, o que ele retorna é um DIN, como aqui nesse caso, ó, se eu pegar aqui, vou colocar aqui embaixo agora. Então, o que ele me retorna? Ele vai me retornar, nesse caso, ele vai me retornar uma função construtora, tá? Então, se eu vier aqui ó, e colocar ponto .din, eu tenho de novo, e eu poderia pegar e fazer uma mudança agora nesse retorno, se eu quisesse, tá? Como, por exemplo, ó, se eu pegar aqui e eu colocar isso aqui dentro de uma constante, const retorno promessa. E agora, eu procurar aqui console.log retorno promessas, eu já tenho aqui, nesse caso, né? E já retornou. É uma função construtora. No caso aqui, se eu colocar ponto
din. Da mesma forma, como eu coloquei aqui, eu poderia colocar também, vamos colocar aqui, R2, resolução 2, R2. Vou colocar segundo DIN. Vou salvar. Então ele vai executar. Olha lá, e já fez o segundo DIN, tá vendo? Porque ele vai encadeando, né? Ele vai encadeando. Então ele retorna, nesse caso, ele vai retornar e é uma função construtora, o retorno dele também. Então você consegue ter acesso ao próximo DIN. Você pode ir colocando DIN, DIN e DIN. Mas vai fazer sentido isso se você também for fazer alguma mudança, né? Nesse caso aqui, eu retornei objeto. E aí o segundo tem que fazer uma diferença ao de cima, tá? Mas deu para entender que você pode ir encadeando ele, tá? E o mais interessante disso aqui, na verdade, o mais interessante mesmo disso aqui, é o caso de você usar o DIN para ele ficar olhando a promessa, tá? Isso que é interessante, que foi o foco de eu ter mostrado para você, tá? E se esse vídeo foi interessante para você, se trouxe conhecimento, vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.